existe muita resistência por parte de algumas pessoas de Bitcoin ainda, né? Eu vou falar pra vocês, cara, 50% que eu trouxe aqui no nosso podcast, 50% é a favor de Bitcoin e 50% é contra Bitcoin. Olha. Como você vê Bitcoin, cara? Você vê realmente que é esse potencial gigantesco ou é muita especulação ainda, ninguém sabe o que vai acontecer com o Bitcoin, ou você vê que hoje é um futuro já o Bitcoin? Para responder essa pergunta, eu acho que eu preciso separar em duas partes. Primeiro, o Daniel é investidor, né, que é o cara que compra com o intuito de ganhar dinheiro com isso, e o Daniel que gosta e acredita na moeda para uso, enfim, que ela vai continuar eternamente sendo uma boa opção. No Daniel investidor, eu já não tenho mais nenhuma dúvida que o Bitcoin ela é uma boa opção de investimento. Até porque se eu não tivesse essa certeza, eu jamais colocaria na carteira dos meus clientes e na minha também. Na sua, você tem quantos por cento de Bitcoin hoje, mais ou Cara, menos? eu de cabeça assim não vou conseguir dizer, mas eu acho que quando eu planejei era uns 5%, hoje deve estar uns 8% da que carteira. Não é muito. Eu evito ultrapassar muito essa certo. fatia. Na verdade, qualquer ativo na minha carteira eu evito passar muito de 5%, né? Exceto renda fixa. Então, ativos individuais, por exemplo, fundos imobiliários, ações, eu não quero ter mais que 5% do meu patrimônio total em um único fundo imobiliário, nem em uma única ação. Por maior que seja a convicção que eu tenha, porque eu acho que a diversificação, na minha visão, ainda é uma boa opção para a maioria dos investidores que não são, sei lá, especialistas ou mesmo não têm informações privilegiadas, que é o que eu espero que ninguém tenha, porque é crime, né? Crime. Mas a gente sabe que, infelizmente, existe no mercado. Insider trading. Né? Insider trading. Então, Daniel, investidor, ele acredita muito no Bitcoin, que vai trazer ótimos retornos. Eu, inclusive, acredito, conversando com outras pessoas, que facilmente vai ultrapassar $100 mil em breve. A última vez que eu olhei, estava mais de $70 mil. Isso é bastante. Né? Talvez, tinha caído, talvez quando passar esse podcast já tenha passado de $100 mil, tá, galera? Então, vocês me perdoem, tá? Brincadeira. Tinha caído recentemente, né? Acho que tinha ele 40. Cai e sobe sempre, né? Mas, enfim, a gente vê que o Bitcoin, ele vai continuar perseguindo essa trajetória. Então, o Daniel, investidor, ele não tem nem dúvidas. O Daniel, que pensa no Bitcoin como uma moeda que vai ser para os netos dele usar, que vão existir para sempre, que vai ser usada, esse aqui ainda tem uma certa parcela de dúvidas, porque eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda. A aceitação do Bitcoin em vários países, isso tudo depende de vários movimentos, tá? Mas assim, como alguém que acredita na tecnologia, que acredita no poder até mesmo da evolução da tecnologia, eu acredito que o Bitcoin tem bastante potencial para ser muito usado no futuro. Já é muito usado, para ser bem exato, mas é muito usado por... A gente fala dark web, não tem? É muito usado em coisas meio proibidas ainda, né? Mas eu acho que ainda vai ser mais usado também para o bem. Existem alguns países, como é o caso de El Salvador, algumas cidades também já estão usando. Na África tem algum país que eu ouvi falar também, mas eu não estou lembrando, que já adotou o Bitcoin, alguma cidade, não estou me lembrando exatamente. Então, assim, isso está caminhando. Mas nessa parte aqui eu ainda acho que pode mudar. Basicamente isso. Então, não tenho 100% de convicção aqui. Aqui, como investimento, para os próximos anos, eu tenho uma convicção. Mas você vê como? Tipo assim, bateu 100 mil, vou vender. Não. Você acha que... Eu trabalho a minha parcela de investimento em Bitcoin de duas formas. A primeira forma é, eu tenho que ter um pouco de Bitcoin para sempre. Então esse é o percentual, é o valor que eu deixo em uma carteira chamada Cold Wallet. Essa aqui eu não vou vender. Como é o nome? Cold Wallet. É uma carteira que a gente chama de carteira fria, que são aqueles dispositivos que parecem um pendrive, em que você tira a criptomoeda, seja ela Bitcoin, Ethereum, Solana, o que for, e coloca aqui nesse dispositivo, e aqui ele não tem conexão nenhuma com nenhum tipo de... Token. Não chega a ser um token, mas ele é um dispositivo em que as suas chaves estão ali guardadas, suas criptos, e que não tem nenhum acesso à internet. Então, se você quiser transacionar qualquer tipo de Bitcoin ou criptomoeda que você tenha, você precisa daquele dispositivo para autorizar. Entendeu? Então, isso é uma segurança a mais também, esse valor, essa parcela que eu não pretendo vender. E uma outra, mais especulativa, como você citou, que aí eu uso muito mais para mim, né? É essa parcela aqui, eu já penso que em alguns momentos eu posso realizar. Mas eu não sei te informar agora se seria com 100, 150, porque eu acredito que ainda tem muito para crescer. Há quem fale em Bitcoin $1 milhão, enfim. Mas o pouco que eu estudo e que eu entendo de Bitcoin e de outras criptomoedas, eu ainda vejo um potencial imenso, acho que está só no começo. Dá para dar uma segurada ainda, né? Dá, com certeza. E como eu te disse, essa parcela aqui é o que eu te falei, entra na mesma parcela que entra eu ter dólar, eu ter euro, porque eu quero ter dólar e euro, por quê? Eu vou dar até um exemplo bem peculiar que eu com certeza você não ouviu. Porque você falou até que já teve pessoas de Vitória que vieram aqui, mas eles não devem ter contado esse caso.
Eu não me lembro exatamente o ano, se foi 2017, 2018, a gente teve um negócio lá no Espírito Santo chamado greve da PM. Literalmente, a PM fez greve. E nós ficamos sem ter a PM. E foi um dos cenários mais malucos que eu já vi na minha vida, que eu nunca imaginei que eu fosse ver. Eu estava no meu prédio, assim, e eu vi um molequinho, devia ter uns 12 anos, de bicicleta, assim, olhando da janela. Ele com a arma pra cima, assim, andando de bicicletinha, assim. Que isso, cara? Isso que eu tô falando é pouco, porque foi recorde de homicídios, tipo assim... Era crimes à luz do dia, céu aberto. Banais, coisa A orientação era que a população ficasse em casa. Isso durou por cerca de uma semana. Meu Deus. Começou, se eu não me engano, no domingo à tarde. Mas a greve de salário, esses negócios? Isso, eles queriam aumento de salário, o governador negou e tal, eles entraram de greve. Meu Deus do céu. E aí começou, tipo, no domingo, e aí, como é que foi? Os bandidos descobriram que tava em greve e falaram assim, pô, vamos fazer a festa. Mais ou menos isso. Então, assim, assalto comendo solto, quem tinha loja, às vezes não podia fechar, que se fechasse também ia tomar um prejuízo muito grande, ficava naquela abro, não abro, quem abria era assaltado, coisa do tipo. Eu tô contando toda essa história pra quê? Cara, se eu pudesse voltar no tempo e já tivesse filho, com toda a minha família, naquela época eu não tinha filho ainda, começou a greve da PM. Se acontecer de novo, eu vou fazer isso, inclusive. Cara, eu só ia fazer o seguinte, aeroporto. Em questão de horas eu tava fora do país ou até mesmo em outro estado. Porque eu não me submeteria e não submeteria minha família a passar por aquilo de novo. Meu Deus. E aí eu te falo, com dólar, com euro, com Bitcoin, com isso, o que eu preciso fazer? Botar tudo, meu irmão. Meter o pé. Tchau.